Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de São Josafá, bispo e mártir, que morreu pela unidade dos cristãos rutenos com Roma, portanto, promotor do verdadeiro ecumenismo, a Igreja nos propõe um trecho do bilhete de São Paulo a Filémon. Filémon era um cristão de Colossas, que tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu e foi ter com Paulo na prisão. Paulo batizou-o e devolveu-o de volta a Filémon, pedindo, porém, que ele o acolhesse não como escravo, mas muito mais que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais o for para ti, tanto como homem, quanto como irmão no Senhor. E São Paulo, pedindo em favor de Onésimo, usa toda a sua ternura, fala sobre a sua idade avançada, sobre a sua condição de prisioneiro, sobre a dívida espiritual que o próprio Filémon tem para com Paulo, mas ele não quer mandar, ele quer pedir para que a decisão de receber o escravo de volta, sem puni-lo e sem tratá-lo como escravo, seja espontânea e não forçada. Sem poder abolir a escravidão, São Paulo faz com que ela seja mitigada ao máximo pelas relações fraternas instauradas em Cristo. O Evangelho hoje fala sobre o reino de Deus. Quando chegará o reino de Deus? Perguntavam a Jesus os fariseus. E Jesus dizia que o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Aqui está ele, ali está ele. Ele é como o fermento na massa. Ele é como a semente embaixo da terra. Ele está no meio de vós, ele está entre vós. O reino de Deus tem uma força ativa, dinâmica, que o faz crescer, se nós não lhe impusermos obstáculos. Agora, um outro assunto, não mais o reino de Deus, mas o dia do Filho do Homem. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. Uma interpretação desta passagem é que a história será tão ingrata que as pessoas aspirarão pelo fim do mundo e ele não chegará. É um tempo de calamidade que Jesus prevê. As pessoas dirão, ele está ali, ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo será ostensiva. O reino de Deus é escondido, está no meio de nós. Mas quando o Senhor vier de novo, ele virá como um relâmpago que brilha do Oriente até o Ocidente. Ninguém vai ter dúvida de que o Senhor veio. Ele não vai precisar de anunciadores como precisou na primeira vinda. Antes, porém, ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como Jesus sofreu e foi rejeitado, assim foram seus discípulos. E assim foi São Josafá, bispo e mártir, que derramou seu sangue pela unidade dos cristãos orientais. Se nós pensarmos na aparência, ele foi um fracassado. Se nós pensarmos na fé, ele foi um vitorioso, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Podemos passar a vida inteira trabalhando e não ver fruto nenhum, mas se trabalhamos por caridade, os frutos são reais, embora invisíveis, e podem se manifestar no futuro, mas Deus não permitirá que as sementes de caridade fiquem infrutíferas, especialmente quando elas são regadas com o nosso sangue. Esta é a nossa esperança e a nossa alegria. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.